Então vamos para a segunda parte da aula, continuando aí a falar da qualidade das formulações. Então vamos lá. Mais uma aqui do James Taylor. Essa aqui é o meu pai que gosta. Her Town 2 é o nome da música. Meu pai que me ensinou a gostar dessa música aqui. Nossa, pessoal, eu fiquei de cara aqui. A hora que eu parei o vídeo da aula anterior e eu vi que deu 2 horas de vídeo, né? Quase 2 horas de vídeo. Eu realmente perdi aqui perdi a mão, né? Eu achei que tava com 1 hora e pouquinho, mas tinha dado 2 horas. Eu até lembrei de uma vez que eu estava dando aula, inclusive nessa disciplina mesmo, e eu acabei dando 1 hora a mais de aula e os alunos nem me avisaram. Eles ficaram sentados vendo eu falar lá. Eu tive, eu acho que algum problema de horário de verão, essas coisas aí que o relógio lá deu alguma zica lá no relógio. Eu dei 1 hora a mais de aula e olha que a aula era igual a de vocês aí, dobradinha, né? Então era dobradinha, eu dei 1 hora a mais de aula, os caras nem me avisaram. Eu lembro que minhas pernas estavam até doendo no dia. Enfim, então, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou continuar a aula aqui, mas aí vai ser a aula vai valer pela aula da semana passada e pela aula dessa semana, tá bom? Porque a nossa carga horária semanal era de 2 horas aí, mais ou menos, né? Então acho que eu vou fazer isso, eu vou gravar, e aí isso aí vai valer pela aula da semana passada e pela aula dessa semana aqui, tá bom? Beleza. Então vamos continuar aí falando lá da qualidade, enfim, das formulações. Agora a gente vai falar, na verdade, sobre algumas coisas aí clássicas, né, de otimização, alguns modelos, né, para problemas clássicos de otimização, que era um dos objetivos aqui, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Então, um dos objetivos é exemplos de formulações para problemas clássicos, tá bom? Para vocês também irem pegando a manha, né, de como modelar tal, né? Então vamos falar de empacotamento, cobertura e partição, tá? Que é algo bastante importante aí na área de otimização combinatória. Então seja E um conjunto finito e F uma família de subconjuntos de E. Um subconjunto S de E, ele é um empacotamento ou cobertura ou partição, tá dependendo aqui do caso, se ele intersecta cada membro de F no máximo uma. Tá, eu vou ler um de cada vez. A frase acho que para ler é fácil, mas é melhor eu ler uma de cada vez. Então ele é um empacotamento se o S intersecta cada membro de F no máximo uma vez, tá bom? Ele é uma cobertura se o S intersecta cada membro de F no mínimo uma vez, e ele é uma partição se o S intersecta cada membro de F exatamente uma vez, tá bom? Então vamos ver aqui num desenho, tá? Então imagina que o teu conjunto E aqui, ó, do 1 ao 8, tá? E aí, a família dos subconjuntos aqui, ó, são esses aqui, ó. Então, tenho o F1 seria 1, 2, 3, o F2, 2, 3, 4, o F3, o 3, 4, 5, o F4, 4, 5, 6, 7, que é esse preto aqui, e o outro 5, 6, 7, 8. Tá bom? É claro que eu estou fazendo na sequência aqui para ficar mais fácil de desenhar, né? Eu poderia ter um subconjunto aqui 2, 5, 8, tá bom? Eu só fiz aqui um fácil de desenhar, né? Aí, ó, o que seria um empacotamento, então? O empacotamento, vai ser um conjunto, um S que é um subconjunto de E,
né, que intersecta cada membro de F no máximo uma vez, tá? Esse é o empacotamento. Então, aqui, ó, eu tô intersectando, o 1 aqui, ó, ele está intersectando só o verdinho, né? E o 4 ele está intersectando o preto, o vermelho e o azul, tá? Então cada um foi intersectado no máximo uma vez, né? O verde foi uma vez, o vermelho foi uma vez, o azul foi uma vez, o preto foi uma vez e o laranja não foi nenhuma vez, certo? Então cada um foi intersectado no máximo uma vez, né? A cobertura agora. A cobertura é no mínimo uma vez, né? Então vamos ver aqui, ó. Eu escolhi o 2, o 4 e o 8 agora. Então o verdinho foi no mínimo uma vez, né? O verdinho foi, o vermelho foi, o azul foi, né? O preto foi, o laranja foi. Aqui, ó, nesse caso, o vermelho foi duas vezes, ó, né? E o 2 e o 4 estão dentro do vermelho, então o vermelho foi intersectado duas vezes. Mas aqui, para cobertura, não tem problema, né? A cobertura só me diz que eu tenho que intersectar no mínimo uma vez cada um. Se passar disso, não tem problema, tá bom? Agora a partição. A partição tem que ser exatamente uma vez, né? Cada um. Então vamos ver aqui, ó. Escolhi o 3 e o 6, ó. Então o verdinho foi uma vez, o vermelho foi uma vez, e o azul foi uma vez. Então o 3 pegou uma vez aí o verdinho, o azul e o vermelho. Aí o 6 pegou uma vez o laranja e o preto, certo? Então cada um deles foi intersectado aí exatamente uma vez. Não ficou ninguém de fora e eu não intersectei nenhum duas vezes, certo? Então isso aqui é uma partição. Beleza? Então deu para sacar o que é um empacotamento, o que é cobertura e o que é partição, certo? De conjuntos, né? Aí, ó, agora vamos definir aqui, ó, esse SP, que é uma família lá dos... Não, não é a família, é o... A gente pode... Lá no livro ele chama de Set Packing Family, né? Que é os que satisfazem... Então eu vou pegar as famílias, né? Esse conjunto é assim, ó, eu vou pegar para todo F I da família F, vai ter que satisfazer a restrição lá do menor igual a 1, né? Que é no máximo 1, né? Certo? Então a gente só está escrevendo isso agora usando aqui notação que a gente gosta, né? Assim, ó, o vetor característico, tá? A gente chama de vetor característico quando é um vetor binário e em que cada posição indica se eu tô ou não tô pegando aquele elemento, né? Então, então esse x aqui é binário para dizer se como é que é? Ah, o x aqui, ó, nesse caso não é vetor característico, eu tô vacilando aqui. O x é como se ele fosse uma variável associada a cada elemento aqui, tá? Então, x1 igual a 1 significa que eu escolhi esse item aqui, tá bom? Beleza. Aí, ó, se eu for somar todos os x's do FI para toda a família I, né? Não, não é toda a família I, eu já tô com sono, cara. A família é o F torto, né? O membro da família aqui que é o FI, né? Então, para todos os membros aí da família, né? Ele tem que ter sido intersectado no máximo uma vez, no caso do packing, né? Empacotamento em inglês é packing, né? Ou então pelo menos uma vez no caso da cobertura, ou então exatamente uma vez no caso da partição, tá bom? Então, olhando isso aqui em termos de modelo aí de programação linear, tal, linear inteira, né? É bem fácil de modelar isso, né? Você tem essas restrições aqui, e aí o que muda, né, entre o empacotamento, a cobertura e a partição é só aqui o que está aqui, né? Assim, ou é menor ou igual, ou é maior ou igual, ou é igual, certo? Beleza. Aí, ó, se a gente for olhar para isso como problema de otimização, né? O que faz sentido aí, né? No caso
do empacotamento vai ser problema de maximização. Agora, cobertura e partição vai ser problema de minimização, tá bom? É, por que que no caso do empacotamento faz mais sentido pensar em problema de maximização, né? Ah, e desculpa, né? Eu esqueci de falar. Pensa que a gente vai associar agora um peso a cada um daqueles elementos, né? Então você associa um peso a cada um desses elementos. Aí você fala, eu quero encontrar um empacotamento. é, o empacotamento é o cara que no máximo pega o cara uma vez no máximo, né? Cada Fzinho aqui no máximo uma vez. Aí, por que que faz sentido eu querer maximizar, né? Porque senão eu vou pegar todo mundo, né? Não, desculpa. Não, não é isso. Senão eu não vou pegar ninguém, né? Porque assim, se eu tenho que pegar no máximo uma vez, e se você não me obrigar a fazer nada, eu não vou pegar nenhuma vez, né? Então, se você fala para mim, eu quero que você maximize o peso dos caras que você está pegando, porém, né, cada conjunto aqui tem que ser intersectado no máximo uma vez. Então, eu restringo, né, essa restrição ela está me restringindo aqui, ela me estimula a não pegar os elementos, tá? Então, a função objetiva é que vai me estimular a escolher os elementos. Por isso que faz mais sentido eu pensar em maximização. Se fosse minimização, eu não pegava ninguém, entendeu? Por isso que eu estou falando que só faz sentido ser maximização. Se fosse minimização, né, eu não pego ninguém, eu estou pegando todo mundo no máximo uma vez, né? Certo? Então, o problema de empacotamento vai ser sempre de maximização. E aí a cobertura e a partição vai ser sempre de minimização, tá bom? Na cobertura, porque é a mesma coisa, só faz sentido se for minimização, tá? Porque você vai falar, eu quero pegar no mínimo uma vez, né? Então tem que pegar pelo menos uma vez. Se você for maximizar, eu pego todo mundo, né? Se fosse maximizar, eu pegaria todo mundo, tá bom? Só a partição que de repente até poderia fazer sentido ser de maximização, tá? Porque a partição, aliás, ela é um problema difícil até de encontrar solução viável, tá? O empacotamento e a cobertura, do ponto de vista de viabilidade, ele é trivial, tá? No caso, o empacotamento, conjunto vazio, é sempre solução viável. A cobertura, pegar todo mundo, é sempre solução viável. Então, encontrar solução viável para empacotamento e para cobertura é trivial. Para partição, não, tá? Para partição é um problema difícil, tá? Difícil, assim, NP completo, você decidir se existe ou não existe uma partição, tá? Desse negócio aí. Então faria sentido se você quisesse falar em maximização, mas geralmente é minimização, tá bom? Agora vamos brincar um pouco com esses negócios aí de empacotamento, cobertura e partição, né? Dado E lá, aquele conjunto finito E uma família F de subconjuntos de E, a gente vai dizer que a matriz de incidência de F é uma matriz 0,1 com dimensões m por n, tal que a, a entrada aqui A e J vai ser igual a 1, se e só se o elemento J está no F de I, tá bom? Uma definição, tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, a gente vai ter então uma coluna para cada elemento lá do E, tá? E aí cada conjunto, cada subconjunto lá da família vai ter uma linha, tá? Então esse verdinho aqui, ó, ele está representado nessa linha aqui, ó, ele contém os elementos 1, 2 e 3. Então vai estar 1 na posição 1, 2 e 3. Nas outras vai estar zerado. Aí esse vermelhinho, ó, é o 2, o 3 e o 4, tá? Então vai estar 1 nessas posições, 0 nas outras. O azulzinho, ó, 3, 4 e 5, pretinho do 4 ao 7 e o laranja do 5 ao 8, tá bom? Então essa aqui, ó, é a matriz de incidência dessa família F aqui, que são
esses subconjuntos aí, coloridos aí. Beleza. Aí, ó, se a gente for olhar para essa matriz aqui, ó, tá? Então a gente pode escrever aqui, ó, esse... Cadê? Onde estava aqui, ó? Ó, a gente estava falando que é fácil lá escrever isso como programa linear inteiro, né? Então, essa restrição aqui, olhando para aquela matriz lá, aí a gente pode escrever assim, né? Então, essa matriz A aqui, vezes a variável x menor ou igual a 1, aqui o 1 é o vetor, tá? 1, com 1 em todas as posições aqui, tá? Então, tá me dizendo que assim, né? Somar esses três aqui tem que ser menor ou igual a 1. Então, quando for empacotamento, né? Então, se você escolher o 1, o 2 e o 3 lá, você vai ter que escolher no máximo um desses três, né? Você não pode escolher dois dentre esses três aqui. Então, a somatória nessa linha aqui, ó, do x1, x2, x3, tem que ser menor ou igual a 1, certo? Beleza. Aí, da mesma forma, tá? Então aqui a gente está fazendo o caminho partindo da família lá e chegando na matriz. Da mesma forma, se você tiver qualquer matriz aqui, ó, né, 0, 1, né, e vamos supor que ela venha de um, não, qualquer matriz 0, 1. Aí você pode definir aqui, ó, esse conjunto SP de A, que é todos os caras que satisfazem essa restrição lá, considerando essa matriz, tá bom? Isso, e por que que eu tô falando isso, né? Porque a gente quer fazer o caminho de ida e o caminho de volta, tá? Então, que essas coisas são equivalentes, tá bom? Então, se eu te der a família, você sabe que tem essa matriz de incidência aí associada à família. Se eu te dar, dependendo do contexto lá, eu não falo nada de família, tá? Eu só te dou a matriz. Mas aí você sabe que um outro jeito de você olhar para essa matriz é dessa forma aqui, considerando que cada coluna dela é um elemento de um conjunto e cada linha dela representa os elementos de uma família, tá? De subconjuntos aí desse conjunto, tá bom? Beleza. Para que a gente quer isso, né? Agora vamos fazer uma relação aqui, ó, entre conjuntos estáveis e o problema de empacotamento, tá? Então, como que é o conjunto estável, né? Qual é a definição de conjunto estável? Agora, assim, a gente está estudando aqui coisas que tem um pouco de otimização combinatória e um pouco de programação inteira, porque na combinatória geralmente que a gente fica pensando nessas coisas aqui de equivalência entre problemas e tal, né? Inclusive eu tenho um colega que o mestrado dele foi justamente é, fazer essas equivalências, né? Enxergar equivalências entre vários problemas de otimização combinatória, né? Aliás, foi bem legal a dissertação dele. Beleza. Então, o que é o conjunto estável, né? Então, seja G um grafo não orientado. Um conjunto estável, ou então em inglês aí, stable set, então um conjunto estável em G é um conjunto de vértices 2 a 2 não adjacentes, tá? Então eu pego um certo conjunto de vértices, eu olho para cada par de vértices desse conjunto e não pode ter uma aresta ligando eles, tá bom? Portanto, um subconjunto S aí do V é um conjunto estável se e só se seu vetor característico satisfaz a seguinte restrição aqui, ó, xi mais xj menor ou igual a 1 para cada aresta ij do grafo, tá bom? Porque se eles não podem ser adjacentes, né? Então, quando eu olhar para cada aresta do grafo, eu não vou poder escolher o i e o j ao mesmo tempo, porque o i e o j são adjacentes, né? Então, ou eu escolho só o i, ou eu escolho só o j, ou eu não escolho nenhum dos dois, tá? Então, certo? Se eu olhar para o vetor característico lá, né, que é
é o vetor que vai ter 1 nos vértices que eu escolhi e 0 nos que eu não escolhi, né? Então esse vetor característico ele vai representar um conjunto estável se e só se essa restrição aqui está satisfeita, tá bom? Eu vou olhar para todas as arestas e eu não posso escolher os dois vértices ao mesmo tempo. Me dá só um segundo aqui, peraí. Desculpa aí, tá, pessoal? Tem uma pessoa me ligando aqui, eu só tô digitando aqui, falando para ela se for urgente, que aí eu paro, interrompo aqui a gravação da aula, tá? Para a pessoa que tá me ligando essa hora da noite, pode ser que seja urgente, por isso que eu tô respondendo aqui. Então eu vou falando com vocês aqui e qualquer coisa eu paro, interrompo o vídeo aqui e continuo depois. Tá bom, então voltando aqui onde eu estava, né? Beleza, então a gente viu aqui que se o x lá é um vetor característico de um conjunto estável, ele satisfaz essas restrições e é um C e só C, né? Então se eu tenho um vetor x que satisfaz essas restrições, então ele é um conjunto estável, tá? Um C e só C é uma via de mão dupla, né? Note que E, no caso E aqui é o conjunto de arestas desse grafo, é uma família de subconjuntos de V, tá? Porque, né, uma aresta, ela é um subconjunto de dois vértices, né? Ela tem dois vértices só. Então, é uma família bem específica aqui, em que cada elemento da família é um subconjunto de tamanho 2 aqui, né? Tá? Mas assim, então o E é uma família de subconjuntos de V. E, portanto, os vetores característicos dos conjuntos estáveis em G formam uma família de empacotamento de conjuntos. Eu não sei se eu fiz uma boa tradução, é set packing family, que ele fala lá no livro, né? Ou seja, né, a gente caiu de novo no mesmo problema, né? É um problema de empacotamento. Só que ele tem uma cara mais específica aqui, né? Que, os subconjuntos aqui tem tamanho 2, mas ele tem aquela mesma característica lá né, tem os uns aqui na linha e depois o menor igual a 1 aqui. Só que nesse caso específico a gente sabe que todas as linhas vão ter só dois uns, né? Certo? Vão ter dois uns só. Agora o que é mais interessante aqui, que não é tão óbvio, né? Que acho que essa primeira parte aqui é mais óbvia, né? Que aqui a gente está olhando aqui para um problema de empacotamento, né? Agora o que não é óbvio é que o contrário também é verdadeiro, né? E de que contrário que eu estou falando aqui? Ou seja, toda família de empacotamento de conjuntos é uma família de vetores característicos de conjuntos estáveis de algum grafo. Então, ou seja, né, você falar para mim que o problema de conjuntos estáveis é equivalente ao empacotamento, beleza, né? Ele é um caso específico de empacotamento, né? Agora, o contrário também é verdade, então o problema de empacotamento também é equivalente ao de conjunto estável, né? Isso já não é tão óbvio. Então vamos ver como que a gente enxerga isso aqui. Dada uma matriz A, que é uma matriz binária lá de dimensões m por n, o grafo de intersecção de A é um grafo não orientado, agora a gente está definindo, tá? O que é esse grafo de intersecção aí, ó? É um grafo não orientado, que a gente vai chamar de GA,
né? Tal que dois vértices U e V são adjacentes, C e só C, o A e U é igual a A e V, que é igual a 1, para alguma linha I, tá? Então, esse que a gente está chamando de grafo de intersecção, você vai olhar os pares de coluna e vai dizer essas colunas elas se intersectam em alguma linha, né? Que seria o equivalente a você dizer que dois subconjuntos aqui estão se intersectando, né? Porque, se bem que não, mas aqui, mas não é bem isso não, né? Não é bem isso não. Esquece que eu falei, que não é bem isso não. Tá, então voltando aqui, ó. Então eu pego uma matriz 0,1 lá, aí eu vou montar esse grafo eu vou associar um vértice a cada coluna, tá? Então o vértice vai estar associado a cada coluna. Aí, dois vértices aqui, eles vão ser adjacentes se essas duas colunas, elas se intersectam, né? Vamos dizer assim. E o que eu estou chamando de intersectar, né? É elas terem um na mesma linha, em alguma linha, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o 1 e o 2, tá? Então tem uma aresta aqui entre o 1 e o 2, ó. Vamos olhar a coluna 1 e a coluna 2. Tem alguma linha que os dois estão com 1? Tem, né? A primeira. Então eu tenho uma aresta aqui, tá? Aí eu vou montar esse grafo fazendo isso. Ó. Então ele tem 5 colunas, então ele vai ter 5 vértices. Aí eu vou olhar todo o par de coluna para decidir se eu vou colocar aresta entre eles ou não. Basta eu ver se naquele par vai ter uns na mesma linha, né? Então vamos ver aqui o 1 e o 5. Ó. 1 e o 5. Também na primeira linha tem um nos dois, então tem aresta. Né? Vamos ver aqui, ó, 1 e 4. Vai, o 1 e o 4 não tem aresta. Então 1 e 4, ó, você vê que aqui é 1, mas aqui é 0. Aí aqui é 0, 0, aqui é 0 e 1, aqui é 1, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 0. Então eles não têm nenhuma linha que os dois têm 1. Então não vai ter aresta aqui. Tá bom? E aí, nesse caso, a gente vai. Onde que eu estava aqui? Aí, tá, é a questão do conjunto estável, né? Tá bom. Então aqui, ó, isso vai mostrar pra gente que um conjunto estável nesse grafo aqui é a mesma coisa que um empacotamento olhando para essa matriz A aí, né? Vamos ver aqui, ó, o que seria um conjunto estável nesse grafo? É eu escolher vértices, um conjunto de vértices que 2 a 2 eles não são adjacentes, né? Então, por exemplo, 1, 4 e 3. O 1, 4 e 3 é um conjunto estável nesse grafo, certo? Por quê? Porque não tem aresta do 1 para o 4, nem do 1 para o 3. Ah, tem do 3 para o 4. O não é um conjunto estável, né? Não é porque tem aresta do 3 para o 4. Então, 1 e 4 só, vai. O 1 e o 4 é um conjunto estável, né? Porque não tem aresta entre eles. Eu acho que não tem nenhum conjunto estável de tamanho 3 aqui, né? Deixa eu ver, acho que não tem, né? Acho que não tem nenhum conjunto estável de tamanho 3 aqui. Beleza, então 1 e 4 é um conjunto estável aqui. Aí aqui, ó, significa que se eu escolher o elemento 1 e o elemento 4, lembra que lá no nosso problema, né, escolher o elemento 1 e o elemento 4, né, aí eu estou dizendo que o elemento 1, ó, ele intersecta o verdinho e o 4 intersecta nesse exemplo aqui, né, lógico, porque aqui é um outro exemplo, né, mas escolher um elemento, quando você escolhe um elemento, você vai olhar em todas as linhas para ver quais os subconjuntos que ele intersecta, né? Então, quando eu falo que eu escolhi o 1 aqui, ó, eu estou dizendo que
ele vai intersectar esse subconjunto aqui dessa primeira linha, só, né? Aí o 4, ele vai intersectar o da terceira, da quarta e da quinta linha, tá? E aí, vocês lembram que lá no empacotamento, eu só posso intersectar cada conjunto no máximo uma vez, certo? Então aqui, ó, como o meu conjunto estável, eu sei que não tem aresta entre o 1 e o 4, e o que define a existência da aresta é justamente eles terem um na mesma linha, então se é conjunto estável, significa que os elementos que eu escolhi aqui, eles não vão intersectar um mesmo subconjunto que é representado lá por uma linha, mais do que uma vez, tá bom? Então, ou seja, conjunto estável nesse grafo de intersecção é a mesma coisa de empacotamento se eu fosse olhar para essa matriz A aqui, olhando para essa notação aqui, pensando nessas coisas de família, aqui, de conjuntos e tal, de subconjuntos, né? Certo? Então, basicamente, se você sabe resolver o problema do conjunto estável, você sabe resolver o problema de empacotamento e vice-versa, tá bom? Então, se você me dá só a matriz, eu construo o grafo. Se você me dá só o grafo, a gente constrói a matriz lá daquele jeito aqui, né? Desse jeito aqui, ó. Tá bom? Tá bom? Então, ou seja, conjunto estável e empacotamento, a gente está falando do mesmo problema, basicamente, tá? Basta a gente, né, fazer aqui as coisas do jeito certo, vamos dizer assim, né? A transformação, né, da instância, de uma instância de um problema criar a instância do outro, de forma que, né, as soluções tenham uma equivalência lá. Beleza? Então acho que é bem legal essa relação, né? Bem interessante. Deixa eu só olhar aqui para ver se. Beleza, vamos lá. Tá bom. Agora vamos ver como que a gente melhora. E uma coisa, tá? Eu queria falar, né? Que é assim, isso aqui, pessoal, é muito importante, tá? Essa coisa de resolver problema de conjuntos estáveis aí é um problema bem importante. Por quê? Porque ele é um problema bem genérico, tá? Porque você fala uma matriz 01, isso aqui aparece em vários programas, em vários modelos, né? De programação inteira, tá? Então, essa coisa de problema de empacotamento e tal é uma coisa bem abrangente. Você pode ter, tipo, no teu modelo, um subconjunto de restrições que tem essa cara aqui, ó, tá? Não precisa ser, às vezes, a tua formulação toda, mas você vai ter um subconjunto de restrições que o lado direito delas é 1 e o lado esquerdo todos os coeficientes são 1. Tá? Então, se isso acontecer, você vai dizer que são restrições de empacotamento, tá bom? Se for de maior ou igual a 1, você vai dizer que são restrições de cobertura. Se for igual a 1, você vai falar que são restrições de partição, tá bom? Mas aqui, então, olhando especificamente para o caso do empacotamento, como tem essa equivalência aí entre o empacotamento e o conjunto estável, então resolver o problema de conjunto estável, assim, do ponto de vista de modelo, né, de como modelar tal o conjunto estável, de como melhorar o modelo, né, encontrar inequações mais fortes e tal, acaba sendo um problema de interesse mais geral, tá? Não só específico, tá? Então, quando a gente se propõe aqui modelos bons para resolver o problema do conjunto estável, isso não é tipo só para, sabe, a importância disso não é simplesmente só resolver conjuntos estáveis, é aplicar isso em vários modelos que tem algum conjunto de restrições de empacotamento, tá bom? E vários modelos têm isso. Então, vários solvers aí, lá no livro, lá os autores estão dizendo que os solvers eles já implementam isso, tá? Eles conseguem identificar no teu modelo quais são as restrições de empacotamento, aí eles vão gerar lá o grafo de intersecção,
tá bom? E aí a partir disso eles vão gerar uns cortes lá para o teu modelo, automaticamente, lá eles vão gerar uns cortes para o teu modelo, tá bom? A gente vai ver aqui agora na sequência um tipo de corte que esses solvers conseguem gerar para o teu modelo, sem você avisar ele, tá? Você dá o teu modelo lá, ele vai perceber que tem um certo subconjunto de restrições lá, que são restrições de empacotamento, ele vai criar o grafo de intersecção e ele vai gerar uns cortes lá para o teu modelo, tá bom? Então é algo bem genérico, né? Então vamos ver aqui uma inequação que a gente pode gerar para o problema de conjunto estável. Uma clique, tá? Ou um clique, não sei, tem gente que fala no masculino, tem gente que fala no feminino, eu vou falar uma. Então, uma clique é um conjunto de vértices 2 a 2 adjacentes, tá? Com uma clique K naquele grafo lá de intersecção, né? Como uma clique K nesse grafo de intersecção, ela intersecta cada conjunto estável em no máximo um vértice, então essa inequação aqui é válida, tá? É a inequação de clique, né? Então lembra que assim no conjunto estável eu não posso escolher vértices adjacentes. E aí eu estou dizendo que todos os vértices aqui nesse K, eles são 2 a 2 adjacentes. Então eu nunca vou conseguir escolher dois vértices aqui desse conjunto K. Porque se eu escolher dois, eles vão ser adjacentes e já não é conjunto estável, tá bom? Então eu posso dizer que eu somar aqui todo mundo que está nesse K, eu vou escolher no máximo um deles aqui, né? Então essa inequação é válida, tá bom? Então é uma inequação válida para o problema aí do conjunto estável, tá bom? Beleza. Aí, bom, essas coisas são equivalentes, né? Conjunto estável e empacotamento e tal. Aí, ó, citando agora o livro, né? O Teorema 2.2 que está lá no livro. Ó. Dado uma matriz N por M, que é uma matriz 0,1, né? Seja esse K caligráfico aqui, a coleção de todos os cliques maximais do grafo de intersecção dessa matriz A, tá? Então a formulação mais forte desses conjuntos aqui, ó, que são os conjuntos estáveis, né, ou então os empacotamentos, né, que dá na mesma, os empacotamentos de A ou os conjuntos estáveis de GA, né? Então o modelo mais forte que só envolve restrições de empacotamento, que são essas do tipo os coeficientes um do lado esquerdo e do lado direito um também, né? Então a melhor formulação que você pode ter quando a gente fala strongest, né, a mais forte, é a melhor, tá? Quando a gente fala de forte aí, em formulação, significa que ela é mais apertada, ela está mais próxima do ela é a que é mais restritiva, né? Então a formulação mais forte que você pode ter envolvendo restrições de empacotamento é a formulação em que você inclui as inequações de clique, tá bom? Considerando os cliques maximais, tá? Então o que é um clique maximal, tá? Se eu, por exemplo, ó, nesse grafo aqui, ó, o 1 é uma clique, tá? Porque todo mundo é adjacente a todo mundo. Eu tenho um vértice só, né? Um vértice só é clique. Quando eu coloco 1 e 2, isso aqui também é uma clique. Ah, então o 1 sozinho não era clique maximal, porque o maximal ele é é análogo ao negócio do minimal lá, né? Só que agora, no caso do maximal, é assim: se eu incluo mais um elemento e eu ainda consigo manter a propriedade, então o anterior não era maximal, né? Então o 1 sozinho era clique, mas quando eu coloquei o 2, aí o 1 e o 2 também é clique, então o 1 sozinho não é clique maximal, tá? Agora o 1 e 2 é clique maximal? Também não. Por quê? Porque se eu incluir o 5, aí vai ficar o conjunto em que todo mundo é adjacente a todo mundo, né? O 1 é adjacente ao 5, o 1 é adjacente ao 2, o 2 é adjacente ao 5. Então o 1, 2 não era clique maximal. Agora, o 1, 5, 2 é clique maximal? É. Por quê? Porque não tem nenhum outro vértice que eu consigo incluir aqui que vai ficar todo mundo adjacente a todo mundo.
Porque se eu incluo 3, ó, o 3 não é adjacente ao 5. Se eu incluo o 4 não é adjacente ao 1. Então, esse clique aqui é maximal, tá bom? Não confunda maximal com máximo, tá? Então, o fato desse clique ser maximal não significa que não possa ter um clique de tamanho 4 nesse grafo. No caso, nesse grafo aqui não tem, né? Mas só não faça essa confusão, tá? Clique maximal não necessariamente é um clique máximo, tá? Beleza? Então aqui, ó, se você vai fazer um modelo que tem restrições de empacotamento, ele está falando para você, ó, o melhor modelo que você pode fazer é você usar essas restrições aqui, ó, de clique, usando cliques maximais, tá bom? Então, se você só incluir esses cliques maximais, você já matou a charada, tá bom? Matou a charada sim, né? É o melhor modelo que tem, não é o fecho convexo lá, tá? Ele só tá te falando assim, é, olhando só para as restrições de empacotamento, melhor você usar essas do clique aqui, que elas já dominam, que elas são mais fortes do que qualquer outra restrição que você queira usar que tenha essa cara aqui, ó, que é a cara do empacotamento aí. Beleza? Mas aqui a gente não vai demonstrar isso aqui, tá? É só uma... a gente só está fazendo prova por imposição aqui, né? Prova por imposição é quando a gente fala, isso é verdade, meu, não me pergunte por quê, né? Então aqui a gente não está fazendo nenhuma demonstração aqui, tá bom? É prova por imposição. Então vamos ver um exemplo, pelo menos, né? Já que a gente não vai provar, vamos ver um exemplo, pelo menos. Então vamos ver esse exemplo aí que está na nossa frente aí já, né? Nesse problema aqui, ó, nesse exemplo aqui, quais são as inequações de clique aqui, de clique maximal, né? Quais são os cliques maximais desse grafo? Então tem vou fazer na ordem aqui, ó, 2, 3, 4, tá? Então 2, 3, 4 é uma clique maximal. Então eu vou ter essa inequação aqui, nesse modelo aqui, ó, né? Eu vou ter essa inequação. Aí eu vou ter do outro clique, que é 2, 4 e 5, tá? Então 2, 4 e 5 também é clique. E tem também. Tinha mais, né? Tá, ele não colocou todas, né? Ele não colocou 1, 2 e 5, tá bom? Então ele só listou duas inequações do modelo lá das cliques maximais, tá? Então elas têm que estar satisfeitas, certo? Se a gente olhar para o modelo lá das cliques maximais, essas duas inequações têm que estar satisfeitas. Aí vamos ver essa solução aqui, ó, que tem 0 no 1, aí meio no 2, meio no 3, meio no 4 e 0 no 5, né? Então, essa restrição, ela vai satisfazer o modelo básico lá, ó, que é o modelo, vamos olhar o modelo básico, seria somar todas as linhas aqui menor ou igual a 1, né? Então vamos ver, ó, tem meio no 2, 3 e 4, né? Então, ó, meio mais zero é menor ou igual a 1, certo? Então vai dar meio. Eu vou fazer assim, ó, vou ver quanto que dá a soma nesse miolinho aqui de 3, e aí se isso for menor ou igual a 1, então a restrição está satisfeita, né? Então aqui, ó, meio mais zero dá meio, então está satisfeito. Meio mais zero vai dar 1, então está satisfeito, 1 é menor ou igual a 1. Zero mais meio vai dar 1, então menor ou igual a 1, restrição está satisfeita. Zero mais meio vai dar meio, então, restrição satisfeita. Meio mais zero mais meio vai dar 1, restrição satisfeita. Então, o modelo convencional, né, que é o AX menor ou igual a 1, ele aceita essa solução aqui como viável, certo? Então, você olhou para essa matriz, fez o teu modelo lá, x menor ou igual a 1, essa solução fracionária aqui vai ser viável lá da tua relaxação linear. Agora, vamos olhar para o modelo que a gente está falando que é mais forte aqui, né? Vamos ver esse modelo que a gente está falando que é mais forte, que é o que tem as inequações de clique. Esse modelo, ele já não aceita essa solução. Por quê?
Porque essa restrição aqui, ó, x2 mais x3 mais x4, ela vai dar 1,5 aqui, ó, né? Que eu tô colocando meio no x2, meio no x3, meio no x4. Então vai dar meio mais meio mais meio vai dar 1,5. 1,5 não é menor que 1, certo? Então essa restrição vai estar violada. Então essa solução ela é viável do modelo básico aqui do ax menor ou igual a 1, mas ela não é viável do modelo das inequações de cliques maximais lá, tá bom? Então esse modelo a gente só deu um exemplo aqui para mostrar, né? A gente não está provando nada com esse exemplo. Só está provando que nesse exemplo tem uma solução que é viável desse modelo e não é do outro. Beleza? Aí ele está dizendo que, então assim, né, uma formulação melhor, né? Então, em vez de eu usar essa formulação aqui, ó, eu posso usar a formulação dos cliques lá, né? Então, eu vou substituir isso aqui pelas cliques lá, né? Então, eu vou falar, ó, essa primeira linha aqui, ó, é a clique 1, 2, 5, né? Essa segunda clique é a clique 2, 3, 4. E essa aqui, essa terceira linha é a clique 2, 4, 5, certo? 2, 4, 5. Beleza, e são todas as cliques aqui. Tá bom? Então agora na matriz aqui estão todas as cliques maximais. Certo, pessoal? Então deu para sacar que assim, é importante essa coisa do empacotamento e do conjunto estável, né? Essa equivalência, ela assim, primeiro, por que que é importante o empacotamento? Porque ele é bem genérico, então isso aparece em vários modelos diferentes. E por que que é importante o conjunto estável? Porque a gente mostrou que o conjunto estável e o empacotamento é basicamente a mesma coisa, que não é tão fácil de enxergar, mas a gente viu que olhando aqui mais a fundo, fazendo esse grafo de intersecção, a gente chegou a essa conclusão, que conjunto estável e empacotamento é a mesma coisa. Então a gente viu que é importante ter um bom modelo para empacotamento. E aí a gente viu que essas restrições de cliques maximais aqui, ela dá uma turbinada no modelo aí do conjunto estável. Beleza? Acabou, pessoal. Valeu. Boa semana aí para todos. Abraços. Tchau, tchau.